Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 9 minutinhos. Muito boa noite. A partir de agora, o Sala Debate vai aprofundar a discussão sobre um assunto que interessa a todos: a crise da água, que atinge em cheio o Sudeste. O estado de São Paulo sofre a pior crise de abastecimento de água da sua história. De acordo com especialistas, as razões para que esse cenário esteja acontecendo são variadas. Entre elas, a ausência da chuva e a falta de planejamento político. Me respondem, a natureza explica tudo isso? Esse problema já tinha dado indicadores que algo de muito grave poderia acontecer. Em 2012, por exemplo, São Paulo enfrentou uma seca de 7 semanas que chegou a ameaçar o fluxo da água do interior. O sufoco passou e parece que entrou no esquecimento. Se olharmos o mapa do Brasil, diferentes estados e regiões enfrentam problemas similares. A seca que atingiu a Amazônia em 2010 foi considerada a mais severa nos últimos 100 anos. O Nordeste brasileiro, em 2013, encarou a maior seca dos últimos 50 anos, com mais de 1.400 municípios afetados. É muita coisa. Voltando a São Paulo, nesse momento, o sistema Cantareira, que abastece a capital paulista e também cidades vizinhas, está com 8,4% do nível. Ano passado, nesse mesmo período, era de 54%. Essa situação, só a título de importância, influencia e influenciará cada vez mais os hábitos do consumo doméstico e também das empresas. O Brasil não está acostumado a poupar água e temos bons porquês para isso. Somos um país dono de 12% da água doce disponível no mundo e não temos nem 5% da população mundial, ou seja, na teoria temos água suficiente. Lembra aquele ditado? As pessoas só entendem quando bate no bolso? Pois é, já estamos pagando essa conta e tá caro, hein? A seca em São Paulo vai atingir a agricultura e a indústria, dois dos responsáveis por alavancar o Brasil ao 7º lugar no ranking da economia mundial. Nós vamos discutir, a partir de agora, com 3 feras no assunto. O Ricardo Toledo, professor da USP e ex-secretário adjunto de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. A Isaura Frega, que é presidente do INEA, o Instituto Estadual do Meio Ambiente. E o David Zi, que é professor de Oceanografia da UERJ. Você que está em casa, é claro que é mais do que convidado, é mais do que convidada. Se sinta em casa aqui no Sala Debate, participe, tem 2 maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e a nossa página no Facebook é Canal Futura Oficial. Eu quero saber a sua opinião, é só uma culpa da natureza? Quem é o culpado por toda essa seca, hein? Lembrando que nós convidamos a Agência Nacional das Águas, mas eles não conseguiram enviar um representante para nós. É uma pena, mas vamos tocar o programa mesmo assim, ok? Boa noite a todos vocês, tudo bem, Isaura? Professor Ricardo, seja bem-vindo. David Zi, tudo bem? Boa noite, Thiago. Maravilha. Fiz um VT apresentando um pouquinho desse problema. Vamos ver? Então vamos lá. Os reservatórios do sistema da Cantareira, que abastecem com água a capital paulista e cidades do interior, estão em um nível nunca visto na história do estado de São Paulo. Menos de 9% dos reservatórios que compõem a Cantareira estão ocupados por água, o que fará o governo trabalhar com o chamado volume morto, uma reserva estratégica de água que fica abaixo do nível das comportas das represas e que nunca foi utilizado. Aproximadamente 15 milhões de pessoas estão enfrentando a necessidade de um racionamento, o que vai esbarrar, por exemplo, no comércio e na produção industrial. Há 2 meses, o problema da seca fez com que os governos de São Paulo e do Rio de Janeiro travassem uma disputa pela captação da água do rio Paraíba do Sul, que banha os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. São Paulo queria negociar com o Rio de Janeiro a transposição do rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira. Os 2 estados não chegaram a um consenso. Também houve muita negociação para que saísse do papel a transposição do Rio São Francisco, que banha 5 estados brasileiros, incluindo o sertão nordestino. As obras para o desvio da vazão começaram em 2007 e é esperado que esteja pronto no final de 2015. David, deixa eu começar com você. Falei no começo do programa, e a gente viu agora os problemas enfrentados com a seca, que 12% da água potável no mundo está aqui no nosso país, ou seja, 12% da água doce está aqui no nosso país. Por que nós enfrentamos problemas com seca? É porque existe uma distribuição geográfica anômala, digamos assim, né?
Na região norte, nós temos a maior quantidade de água. Em contrapartida, nós temos a menor densidade populacional. Na região sul e sudeste, onde nós temos a concentração das pessoas, nós temos uma proporção menor de água. E aí nós temos vários outros problemas, que é a questão do uso do solo. Porque uma coisa que as pessoas esquecem é que a vegetação não tem uma função apenas de beleza paisagística. Ela tem uma função, ela funciona como uma esponja d'água. Ela é capaz de absorver a água, reter a água por mais tempo, e é esse tempo que nós precisamos, porque hoje, com as mudanças climáticas, existem extremos. Então tem uma época de seca, tem uma época de chuva. E na época de seca nós precisamos de água. E se a água não está, digamos, acumulada nessa esponja verde, né, que é o caso das florestas, nós vamos ter problemas. E aí existe um paradoxo, né? Nós queremos ocupar regiões onde tinham antes floresta, por isso a importância da floresta em pé. É um serviço ambiental que as pessoas não podem esquecer que ela produz, né, que ela faz, que é exatamente uma das funções, é exatamente reter a água. E essa água é muito importante porque, à medida que nós passamos um período seco, essa vegetação ela fornece pouco a pouco essa água, e que, caso não tenha vegetação, quando chove a água escoa rapidamente para os rios e dos rios para o mar, e nós ficamos sem água. Então, a reservação, por exemplo, que está acontecendo em São Paulo, em Cantareira, está se esgotando rapidamente. Por quê? Porque existe uma grande concentração de população naquela região, ávida por água, e ao mesmo tempo nós não temos uma reserva de água ajudada pela vegetação, pelas plantas. Pegando esse teu gancho, o sistema Cantareira perdeu 70% de mata em 2 décadas. Cobertura vegetal aumenta a vida útil da água, professor? Sem dúvida, a cobertura vegetal é importantíssima para repor a capacidade, as fontes que vão preenchendo o reservatório, as bacias que vão contribuir para o preenchimento dos reservatórios. E como disse o David, nós estamos tratando de uma região, esse complexo em torno da região metropolitana de São Paulo, que nós hoje estamos tratando como macro metrópole no estado de São Paulo, é uma das regiões mais urbanizadas de todo o país, certamente dos polos de urbanização concentrada da América do Sul. E uma coisa interessante é o seguinte, se tivesse, há 500 anos atrás, pensado que um dia, ali naquele local, ia se desenvolver uma metrópole de 20 milhões, com mais outras metrópoles em torno, chegando a 30 milhões, que é o caso da macrometrópole, certamente os nossos antepassados, o padre José de Anchieta, teriam escolhido um outro lugar, porque exatamente aquela metrópole gigantesca se desenvolve em uma região pobre de água e pobre de reservas próprias naturais. Então ela tem que basear essa necessidade em reservatórios, ela tem uma densidade grande de reservatórios e em um uso muito parcimonioso dessa água. Quer dizer, hoje o quanto se consome na média do sistema integrado metropolitano em São Paulo está em torno de 150 litros por habitante dia, que é um número bastante modesto quando se pensa dos números que se trabalhavam nos anos 40, nos anos 50, que se supunha que se chegasse a 400 litros, até 500 litros por pessoa dia. Mas há pesquisas que indicam, professor, que se a gente continuar consumindo da maneira que nós consumimos, principalmente o estado de São Paulo, a Cantareira, mesmo completa, não vai dar vazão até 2018. Ou seja, a gente tem uma situação que é limite. Sim, nós temos uma situação extremamente grave de escassez estrutural, pelo fato de que nós temos uma dotação natural de água dentro da bacia do Alto Tietê, que é onde se desenvolve a principal mancha metropolitana. Essa disponibilidade natural de água por habitante é inferior a 200 metros cúbicos ano. Para os padrões internacionais aceitos, qualquer dotação abaixo de 1.500 metros cúbicos por habitante ano já é um elemento de preocupação. Se nós estamos falando de uma região que tem menos de 200 metros cúbicos por habitante ano, evidentemente nós estamos falando de uma situação de estresse. E esta é a razão pela qual o Estado tem feito muitos investimentos em reservatório,
para tentar aproveitar da melhor maneira possível essa água que é disponível ali nessa região que é naturalmente pobre de água. Senhora, quero ouvir seu comentário. Quero saber, o governo de São Paulo não tem culpa nenhuma por essa questão da cantareira? É só uma questão da natureza? Olha, quer dizer, culpados não adianta a gente ficar procurando culpados nessa hora. Eu acho então que, razões. Né, razões sim, né? Eu acho que, na verdade, existe uma falta de planejamento de maneira geral. Eu acho que não se esperava essa crise. Nós estávamos conversando antes, quer dizer, no passado se pensava mais em enchentes do que em falta d'água, né? Quer dizer, a preocupação era muito mais de cheias do que de falta d'água. E, na verdade, nós estamos com uma questão crítica. São Paulo está, sim, com uma questão crítica. Eu não tenho como o Estado do Rio de Janeiro não está se negando a enxergar isso de maneira nenhuma. Mas a gente tem aí o nosso único rio de abastecimento. Me preocupa muito, Tiago, o Rio Paraíba do Sul. São Paulo tem outras opções. Ele, inclusive, apresentou um trabalho que tinha 10 opções, um plano. Nós temos um único rio de abastecimento, que é o Rio Paraíba do Sul, que ele na verdade, são 12,7 milhões de habitantes que dependem desse rio hoje, e todas as gerações futuras do Rio de Janeiro vão depender dele. Não é perigoso a gente depender somente de um rio? É perigoso, mas nós estamos exatamente na ponta, né, do rio. Não tem muita coisa a fazer do ponto de vista do Rio de Janeiro. O que a gente tem, sim, temos que cuidar da nossa da qualidade do rio, temos que cuidar como se foi falado aqui, da urbanização, mas essa é a nossa realidade, esse é o nosso rio. Por isso que o Rio de Janeiro ficou, nós estamos discutindo muito com a Ana, que assim, temos que discutir essa questão da escassez com esse olhar. O olhar de que o Rio de Janeiro depende desse rio, que as gerações futuras do Rio dependem desse rio, e que a gente não pode deixar, não é apenas uma crise que está acontecendo agora em São Paulo-Rio. O governador de São Paulo disse que a transposição não daria problema nenhum para o Rio de Janeiro. Isso é mentira? Olha, se nós garantirmos, a gente tem deixado isso claro, se nós garantirmos a regra operativa atual, que são 250 metros cúbicos por segundo, em situações normais, e 190 metros cúbicos por segundo, em situações críticas, se o que ele for fazer em São Paulo continue garantindo esse aporte de água para nós, aí é um problema da Ana discutir a forma e como ela vai trabalhar com a cheia, quando vai trabalhar com a seca, tudo isso. Agora, nós não vamos permitir que se diminua isso. É isso que a gente vem brigando. Nós colocamos um grupo de técnicos do INEA estudando toda essa questão, levantando os dados todos históricos. Fizemos uma reunião na ANA pedindo exatamente para que se faça uma reunião conjunta de estudo para não se tomar uma decisão assodada de pode ou não pode. Quer dizer, é uma decisão baseada em números, na verdade, baseada em estudos, e estamos preocupados com essa garantia, que é a nossa segurança hídrica. A gente não pode pensar em abrir mão da nossa segurança hídrica. Professor Ricardo, me diga o seguinte, se nós fizéssemos essa transposição, haveria problema? Olha, eu prefiro não falar nesse momento em transposição ou não transposição. Primeiro, porque nós estamos falando não de uma transposição direta do Rio Paraíba do Sul, mas de uma interligação entre dois reservatórios que estão muito próximos um do outro. Se nós considerarmos o reservatório do Rio Jaguari, do lado, na vertente do Paraíba do Sul, e o reservatório de Atibainha, na vertente do Piracicaba, eles estão distantes entre si em 20 quilômetros, quer dizer, uma distância bastante pequena entre os dois reservatórios. O Rio Paraíba do Sul é um rio muito curioso, a geografia dele é curiosa, porque ele nasce no estado de São Paulo, na zona alta da Serra da Bocaina,
Aí ele desce em direção, que são os dois principais formadores deles, que são o Paraibuna e o Paraitinga. Aí os dois descem, passam por São Luís do Paraitinga, na parte alta ainda, eles vão rumando em direção ao sudoeste, né? Ele vai vindo em direção a São Paulo. Aí ele passa por dois grandes reservatórios, que são o Paraibuna e o Paraitinga, e esse rio, ele é curioso, ele entra na região metropolitana de São Paulo, no município de Guararema, passa por Guararema e parece que ele vai entrar, ele dá a volta e vem para... Daí ele se dirige para a direção nordeste novamente, pelo Vale do Paraíba, a parte mais conhecida do Vale do Paraíba. Então, o rio nós sempre compartilhamos ali, né? Uma bacia. Na verdade, eu até prestei atenção na abertura do programa, dizendo que é uma questão que não chegaram a acordo. Eu espero que se coloque aí, ainda não chegaram a acordo, porque não há a menor razão para não se chegar a um acordo. Porque, de maneira geral, esta é uma bacia compartilhada por 3 estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, pela ordem em que o rio vai passando, né? E nós temos que sentar juntos, todos técnicos, e chegarmos a uma solução. Nesse sentido, quando o governador diz que não vai haver impacto, na verdade o que ele está dizendo é o seguinte: nós partimos do pressuposto no estado de São Paulo, todos os estudos partem do pressuposto que não se pode prejudicar quem está a jusante, seja o estado do Rio de Janeiro ou o estado de Minas Gerais, seja também a própria população paulista do Vale do Paraíba paulista, porque não se pode colocar em risco uma população que vive desse rio dentro do próprio estado de São Paulo. Então, eu, se estivesse no lugar dos nossos amigos aqui do Rio, não se preocuparia tanto, porque antes de chegar aqui, ele passa por um crivo seríssimo, que é o próprio Vale do Paraíba paulista, quer dizer, mais restritivo que o próprio Rio de Janeiro, em relação à estabilidade do sistema, vai ser a própria população do Paraíba do Sul. Agora eu só queria fazer uma pequena comparação entre a bacia do Paraíba do Sul e a bacia do Piracicaba, que é a grande formadora do sistema Cantareira, aqui dito, né? Elas estão próximas nas suas nascentes, então você vai dizer, bom, elas têm regimes próximos, como é que você vai fazer uma interligação quando uma está cheia, a outra está cheia, como uma está vazia, a outra está vazia? Isto é algo que se pode considerar do ponto de vista natural. Mas do ponto de vista da estrutura da bacia, a taxa de reservação na bacia do Paraíba do Sul é muito, muito superior à taxa de reservação das outras bacias que estão do outro lado da vertente, das 3 PCJ que estão para lá. Então, isso até estava comentando um pouco antes com a Isaura, com os colegas, em caso do Rio Colorado, nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, como disse o David, é um país, no geral, muito rico em água na média, mas estão passando tem problema secular de falta d'água no meio oeste americano. Então, o que define a estabilidade do sistema é o quanto ele consegue reservar para passar o ano e entrar no próximo ano. Então, nesses termos, o conjunto da bacia do Paraíba do Sul, com esses reservatórios gigantescos que ele tem logo no começo, e depois, continuando aqui pelo Rio, também tem reservação mais para uso energético, mas tem. Então, ele tem uma capacidade de reserva muito maior do que as bacias que estão na outra vertente. Então, é essa Agora, diferença. David, a gente falou do governo rapidamente, eu quero ouvir a sua opinião. Por que o Alckmin, nesse momento, está investindo 2,7 bilhões de dólares para trocar tubulações, instalações de válvulas, enfim, ele está fazendo investimentos principalmente para trabalhar com volume morto, que é um volume que fica abaixo das comportas, a gente viu na reportagem, né? Por que esse investimento não foi feito antes? Por que nós não tivemos um incentivo governamental para que isso fosse antecipado? E não somente resolver o problema, mas antecipar o problema. Qual é a culpa do governo ou se o governo tem culpa nesse cartório? Eu acho que não é uma questão até de culpa, é uma questão de visão. A gente está chegando à conclusão que as reservas naturais estão se esgotando, nós estamos usando o limite. Então está na hora do homem fazer a sua parte. Na hora que a gente observa, por exemplo, uma Sabesp
que tem uma taxa de perda de 30% da água, e uma SEDAI que tem 38% de perda de água, talvez nós pudéssemos melhorar a eficiência e diminuir essa perda de água, e com isso a gente ajudar um pouco a natureza, né? De tal forma que essa população, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro a coisa, né, pelos dados que a gente tem, né, nós temos 80% da população fluminense morando no Grande Rio, né, na região metropolitana, então está tudo concentrado aqui e continua crescendo. Né, com o desenvolvimento brasileiro, faz com que haja uma migração muito intensa da população rural para essas grandes cidades, à procura de uma melhor qualidade de vida, etc. E tal. E aí precisa de água. E aí a gente observa que essas empresas como a Sabesp e a SEDAI, que são empresas de excelentes, têm uma excelência muito grande, mas ela também tem que começar a olhar a minimização dessa perda, porque se a gente conseguir reduzir a perda de 30% a 40% dessas empresas, ou seja, em vez de ter uma perda muita coisa, 30%? 30% a Sabesp perde de água tratada, seria passível de multa? E 38%. Porque o normal, quer dizer, em países desenvolvidos, essa taxa é de 5%. Porque se perder 30% e não ser absolutamente cobrado disso, fica perdendo 30%. É uma forma de... É uma visão diferente, quer dizer, está na hora da gente começar a primar pela excelência. E para isso precisa se inovar. E como foi dito aí, o governador do Alckmin deve estar investindo em meios de detecção, em medição, para talvez minimizar isso. Então, porque hoje a moderna tecnologia avisa que todo sistema de distribuição de água tem que estar monitorada online, né? E de tal forma que quando há uma perda de água, seja por um dano da população, seja por gato, por roubo, seja lá o que for, é rapidamente detectado. Puxa vida, houve uma diminuição de pressão aqui, nós vamos rapidamente lá detectar o que está acontecendo e minimizar essa perda. Porque muitas das perdas é perda porque a tubulação está antiga, já está deteriorada. Então, a manutenção, a prevenção vai começar a tomar mais força, principalmente agora que o problema vai ferir não a perda da questão do bolso, mas a qualidade de vida dessas pessoas, desses grandes centros urbanos. Então, está na hora da gente começar a mudar essa visão de quando faltar água nós vamos na natureza e pegar, porque a natureza já está se esgotando, já está no seu limite. Então está na hora do homem fazer a sua lição de casa, procurando otimizar, procurando desenvolver novas metodologias de tal forma que minimize a perda e maximize a otimização do uso da água, a eficácia do uso da água. Temos participação. Você que está em casa, está aí do outro lado da telinha, pode participar desse debate. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e a nossa página no Facebook é Canal Futura Oficial. Faça igual o Pierre, que pergunta: Isaura, quero saber, e o aquífero Guarani, uma das maiores reservas subterrâneas do mundo, não poderia ser usado para minimizar esse problema? Olha, hoje a gente... Explica um pouquinho isso pra gente. Pois na verdade, esses aquíferos, eles na verdade vão ser usados, sem dúvidas, para minimizar esses problemas. Mas hoje a gente tem o estabelecido, como o David falou, hoje você tem um sistema de abastecimento das cidades, as captações das indústrias, as captações da agricultura, todas baseadas no rio. Então, todos esses sistemas, eu não tenho dúvidas que eles vão ser aproveitados e a gente, ao longo da história, vai modificar essa forma de consumo que nós temos hoje. O David estava falando aqui, reuso é uma coisa nova ainda no Brasil, poucas indústrias, poucos empreendimentos trabalham com reuso. Eu não tenho dúvida que isso no futuro vai ser... Nós, no INEA, já estamos pensando em colocar isso em legislação. Uma legislação clara que a primeira opção de todas as empresas passem a ser o reuso industrial. Quer dizer, antes de você pensar em consumir, comece a pensar primeiro o que eu posso reutilizar. Mas deixa eu entender a questão do aquífero, que não é melhor a gente amansar esse terreno antes de utilizá-los? Como é que a gente pode trabalhar melhor para que ele seja menos utilizado ou somente utilizado nas formas mais inteligentes possíveis? É um pouco o que foi falado aqui. Como é que a gente faz isso? Pensando de como usar isso, né? Quer dizer, como não poluir, primeira coisa, como não deixar contaminar. Hoje a gente vê em São Paulo, mesmo no Rio, a gente já tem muitos rios que precisam ser recuperados,
nós já estamos trabalhando na recuperação desses rios, e não deixar exatamente esses aquíferos serem contaminados, porque senão a gente não vai nem poder usar no futuro. Agora, uma outra questão é a tecnologia hoje existente. Quando a gente está discutindo com a Ana, a gente está discutindo hoje que nós temos, por exemplo, no Baixo Paraíba do Sul, captações que, se a gente diminuir muito a água, você acaba tendo uma intrusão salina muito grande. Nós temos toda a captação da agricultura do estado do Rio de Janeiro, ela está baseada ali, toda a agricultura do Rio de Janeiro está no Rio Paraíba do Sul, quase, toda ela. Então, até no seu programa, quando foi feita a chamada, você levantou a questão da agricultura, toda a nossa agricultura está baseada nesse rio. Quer dizer, na verdade, a gente tem uma economia no estado do Rio de Janeiro plantada em cima do Rio Paraíba do Sul. Tanto para a região metropolitana, como foi falado, são 9,7 milhões de habitantes na região metropolitana e para um todo de 12,4 milhões de habitantes para o Rio Paraíba do Sul todo. Essa região metropolitana, a gente tem que dar conta dessa região metropolitana, independente de a gente achar hoje foi bom ou não, mas temos que dar conta em relação à água. Eu não tenho a menor dúvida que nós temos que dar conta. Eu quero saber como é que a gente vai dar. Essa é a grande questão que fica também para o segundo bloco. Eu vou ter que passar agora para o intervalo, rapidinho. No segundo bloco a gente vai falar sobre indústrias, sobre o nosso consumo, mas eu quero chamar a atenção para um fato. Antes de chamar o intervalo, o canal Futura vai ser o canal do Enem em 2014. A gente vai fazer uma grande campanha do Enem te informando no Jornal Futura, no Sala Debate, no Conexão Futura, e vai ter uma vinheta especial para uma websérie. Uma websérie de 3 alunos da Escola Adolfo Bloch. Você vai poder acompanhar os desafios que os alunos do terceiro ano enfrentam no ano tão complicado como o ano do Enem. A vinheta que vai passar em todos os nossos programas, você vai ver agora. Vamos lá. Exatamente. Hashtag Enem no Futura. Você pode continuar participando aqui do Sala Debate. O tema de hoje é a crise da água. Tá pegando